humorista tivesse esse poder de Deus de matar quem não se risse, pá, no Gong Show ia ser hilariante. Por outro lado, também punha o público sob uma tensão terrível. Tenho de rir. E não sei se isto funciona assim. A acontecer risos, seriam risos muito tensos. Tu podias estar de tal forma concentrado a rir-te na altura certa que não te rias. Tentavas a percepcionar o que é que o comediante, neste caso Deus... Nesse caso não eras público suficientemente competente e morrias. É a vida. Eu acho que havia aqui uma seleção natural, não é? Em bom nome do humor e do humorista, que era, tens que saber rir, tens de ser bom público, senão não fazes cá falta. E o objetivo do humorista era, ao fim de várias atuações, juntar os melhores, os sobreviventes, não é? Yeah. E pronto para o sol. Tu agora vais ver o meu sol. Está gravado, está Netflix. Obrigado por fazerem parte disto. Créditos, aparecem o nome de todos os sobreviventes e os nomes que morreram. Aparecia a dualidade. Os que morreram não fizeram nada para entrar aqui. Podes pôr um número dos que morreram para engrandecer aqueles que ficaram. Estes são os 200 que sobreviveram dos 20 mil que foram à vida. De alguma forma estava a matar público dos outros comediantes. Como é que os comediantes sem poderes ficavam aqui no meio disto tudo? Pá, estás-me a matar público. Isto é cada um por si, isto é a selva, não há cá... O tempo dos grupos de humor se calhar já lá vai, não é? Nesse universo que estamos a criar de que havia um humorista que era Deus, eu acho que os outros ficavam com as sobras, com as migalhas, não sei. Saindo aqui deste universo fantasioso, queres enxovalhar o agente Mário... Então, eu não gosto de enxovalhar, gosto. Pá. Então o Mário, para mim, é hobby. Qual foi o maior enxovalho que já deste ao Mário? Pá, não sei. Agora tinha que estar a pensar aqui a recuar no tempo. Sabes que nós não nos conhecemos assim há tanto tempo, a verdade é essa. Mas é uma relação bonita. Pá, é bonita vista de fora. Porque nós nas aparências trabalhamos muito. Nós trabalhamos muito as redes sociais e as aparências. E portanto, sim, quem vê de fora acha mesmo que nós somos amigos. É uma relação estritamente profissional, está ao abrigo de um contrato e, portanto, até esse contrato vencer, efetivamente vamos estar juntos, mas não há de durar muito, digo eu, não sei. Não se fala em renovação? Não, pá, não, porque eu sinto que há outros grupos que em breve vão bater a minha cláusula de rescisão e a partir daí não há nada que o Mário possa fazer. Não tens assim um enxovalho que estejas a preparar para o Mário? Isto aqui é de momento mesmo retorcida. Alguém que está a equacionar o enxovalho durante meses, ainda está suficientemente bom. Eu sinto que neste momento tu és aquela pessoa que está a ver uma discussão e eu não admitia, tentar a pôr... Sim. Pá, não. Eu acho que as pessoas que ouvem o podcast sabem disso, que é o Mário funciona muito, lá está, como eu tinha dito em off, funciona muito como aquele menino que nas peças de teatro, não é? É só o gajo que faz de árvore. É um bocado isso. Eu faço o podcast e o Mário está lá, pronto. Está lá a anuir a tudo o que eu digo. É um bocado por isso que eu tenho lá. Estás a dizer, é claro que eu vou esticar a metáfora. Se ele é árvore, é também aquilo que dá oxigênio ao podcast. É isso que estás a dizer. Ou estou a esticá-la demasiado? Pois pá, não sei. Agora apanhaste-me na curva, se calhar. Eu gostava mais de imaginar que era... Portanto, é a árvore em que aparece Nossa Senhora, que sou eu, percebes? Que é o que realmente as pessoas vão lá para ver. Falando em árvores, isto não tem nada a ver, mas... Certo. Sabias que há uma coisa chamada dendrofobia? Eu acho que estou a citar bem. E se estiveres mal, eu também não te vou corrigir, garanto. Eu acho que é dendrofobia. Se não for, faz de conta. É a fobia segundo a qual uma pessoa tem medo de estar perto de árvores. Ok. Ou seja, tu, em princípio, não sofres desta maleita. Eu acho que é uma maleita assim um bocado curiosa para ter. Estou aqui a pensar, neste caso extremo, se faz sentido. Isto é para explorar. Um índio na Amazónia que descobre que tem medo de árvores. Vota Bolsonaro. Sim. Votava, não é? E agora está triste. Não, mas continua a votar. Ele não ganhou desta vez, está triste, mas está a fazer uma dança da chuva, lá o que é, para ver se Bolsonaro volta. Não, ele faz a dança do fogo, que é para queimar as árvores. Sim. Como a outra também não tem efeito. Ele sempre que vê uma árvore cair, fica todo contente. É o único índio. Aliás, estão outros muito tristes e ele está lá a animar. Ele é tipo... não sei como é que funciona no hip-hop, não me lembro do nome, mas é aquele que anima as pessoas, que está lá, não tanto para cantar, mas mais para animar o público, para dar protagonismo a outra pessoa ao lado. E ele é um bocado isso, não é? Que é tipo, está toda a malta triste. Malta, vamos lá, vamos divertir-nos. Tem uma ideia retorcida do que é exatamente um incêndio na Amazónia. Nas cidades, certamente é o habitat destas pessoas. Consegues bem fugir às árvores. No campo é mais difícil. Um dia apetece passear fora da cidade. Um sítio onde podes encontrar sombra é debaixo de uma árvore.
Será que estas pessoas preferem ficar o dia todo ao sol a repousar debaixo de uma árvore? Não, à partida vão só para dentro de casa, não sei. Porque imagino que esse teu universo fosse só de sem-abrigos. Aí é chato. Sim. Até que ponto é que eles têm medo da árvore? Se derrubares a árvore, transformares a árvore numa casa de madeira, será que o medo persiste ou não? Pois não sei, pá. É importante também saber alguma correlação disso com as alergias. Porque imagina, se houver uma correlação com alergias a ácaros não, neste caso a gramídeas, a pólenes, eu percebo, pá, que eu sofro muito disso e efetivamente se te puder evitar, também não sou herói nenhum. Um índio com alergia a pólen. É pá, sim. É... Aí estou ao lado, estamos os dois seminos a cantar, sim. Não. Sim, nesse aspecto eu junto e de repente passa um drone, vê que todos os índios estão no interior da floresta e está um na zona onde já foi desflorestada. E de fora está alguém, um cientista, a pensar: isto é um ritual dos índios em que toda a comunidade está no centro da floresta e há um que fica fora da. É para contactar entre o mundo velho e o mundo novo. Não, o gajo só tem alergia aos pólenes. Sim, sim. Sim, é um pouco aquela ideia poética de que às vezes olhamos para um poema e achamos que o poeta quer dizer X. Na verdade ele não queria dizer nada, ele estava só a dizer que lá está, estamos a exagerar e a mente criativa do. Neste caso é o que vemos, não é? A imagem que estamos a ver não representa nada do que imaginámos, aquilo era algo tão simples como a pessoa tinha pólen. Tinha pólen, ou alergia a pólen. Tinha pólen. Também havia algum, provavelmente algum. Há de haver algum índio que também tenha pólen. As experiências alucinogénicas começaram aí, sobretudo por via dos xamãs. E se tivessem podcasts, hoje iam, por exemplo, ao Joe Rogan falar dos poderes dos cogumelos. Não é um tema assim que me diga muito. Há uma tentativa atual de elevar esta questão das drogas alucinogénicas como se fosse uma nova porta. Abrir uma nova porta da compreensão. Ou para utilizar a expressão do Huxley, do Admirável Mundo Novo, as portas da percepção. Eu fico sempre na dúvida. Eu percebo que há muita coisa que nos foge, mas depois vais ouvir relatos dessas pessoas que experimentaram esse tipo de drogas ou outras. Vi estrelas, vi planetas. Opa, isso é a própria deusa, não é? Acho que é o ayahuasca que tu vês. Okay, a deusa, se tiveres a experiência completa, vês a deusa. A deusa não sei, mas esta coisa dos planetas e dos cometas, tu aprendes em estudo do meio na terceira classe. Não precisas tomar cogumelos. Sim. Não sei se eu estou a par, não sei. Falam como se fosse uma coisa. Isso já está visto, está documentado. Abre o livro da terceira classe de estudo do meio e está lá. Há alguns escritores. O Huxley é um desses exemplos. Outro exemplo é o Walter Benjamin. E eu, quando vejo os relatos de pessoas que experimentaram drogas e tentaram partilhar as experiências, e aquilo que lá está não é grande coisa. Se não atingiste já aquilo que os outros viram, vais atingir. Não é nada que não consigas atingir. Nunca vi nenhum relato em que, este gajo viu uma coisa que pela via normal, pela via do sem droga, não ia atingir. Nunca vi. Uma coisa que me escapa sempre. Esse elogio ao consumo de drogas supostamente menos danosas. Estou a olhar para o meu passado a ver se eu preciso de alguma aula de reabilitação, pá. Eu acho que não, mas de repente eu acho que estás a fazer um ótimo trabalho, pá. Não sabendo o que é que fazes a nível de trabalho, se por acaso estiveres a passar em secundárias, eu acho que tens aí um ganha-pão. Não sei, acho que consegues facilmente entrar no Ministério da Educação e dizer: eu tenho este projeto, é isto que eu faço, são os meus 10 minutos. E se não convertes pequenos gaiatos a deixar as drogas leves dessa maneira, não sei o que poderás fazer mais. A outra versão desta história, eu estou-me a rir porque das últimas vezes que me abordaram, segundo esta narrativa, foi um bêbado a dizer: eu estava a ler já não sei o quê, vim-me com esta. Pois é engraçado as abordagens dos bêbados em relação aos sóbrios. O sóbrio tem sempre um prelúdio. Mais educado, menos educado, mas antes de chegar àquilo que quer dizer, faz ali a cama. O bêbado não precisa disso, vai direto ao assunto e isso agradeço ao bêbado. O bêbado chega ao pé de mim: isto os poetas só são poetas porque bebem. Porquê é que não estás a beber se estás a ler poesia? Primeiro, é uma pergunta fascinante. Realmente, não percebo como é que no livro não diz se ler, beba. Não percebo porque é que não está. Aliás, devia ser as letras pequenas do cartaz de se beber não conduza. Pronto, a menos que vá a ler, aí faz todo o sentido, sim. Depois não sei como é que fica aquela situação onde há pessoas que leem coisas no smartphone enquanto conduzem. Aí não sei onde é que fica. Também deve ser muito pouca gente, pá. Achas que é pouca gente? Não sei ao certa percentagem. Sistematicamente vês pessoas a ler no smartphone. A ler... confundir com o e-reader.
dois aparelhos diferentes, pá. Sim, é mesmo no smartphone. Ler, se calhar ler não é aplicável a todos, mas pelo menos a fazer scroll enquanto conduzem. Havia muito o fenómeno nos semáforos. Espero que não vá além disso. Em andamento. Tanto que me surpreende como é que não há mais acidentes. Mas antes disso, onde é que nós estávamos? Do bêbado. Espanta-me sempre, porque já não é a primeira vez e já ouvi isto por pessoas mais ou menos esclarecidas, mais ou menos sóbrias, de que a bebida influencia depois a capacidade ou o talento do poeta, do escritor, do artista. Só que o que é que sucede? Depois de ouvires um bêbado, e aqui pode ser um bêbado sem inspirações literárias ou um bêbado com aspirações literárias, percebes que ele não consegue articular as palavras. Ora, há aqui uma fragilidade no argumento. Ou então perguntas, mas a inspiração vem aqui, agora ou vem depois? Se tu não consegues articular uma palavra... Mas eu aí acho que eu dou razão ao bêbado. No sentido em que... Isso é inédito. Eu acho que o teu argumento... Não, no sentido em que o teu argumento parece frágil. Porque, imagina, também dizem que fazer exercício, não é? Que faz bem para melhorar o teu raciocínio e seres mais rápido, etc, etc. Mas não é no momento em que estás a correr à partida. É depois. Aqui o álcool funciona da mesma forma. Ou seja, enquanto estás bêbado, à partida não és o mais articulado, mas no futuro se calhar estás a escrever uma boa obra literária. Ou seja, torna-se poeta na ressaca? É isso mais ou menos que estás a dizer? Não necessariamente da ressaca, mas a continuidade levará a que nos momentos em que não está bêbado sejam um para os escritores. Ok, é uma teoria. Não estou certo disto, confesso. Mas... Não tem fundamento científico, pois não? Não, zero. E se estás à espera que eu traga aqui coisas com fundamento científico, lamento, não sou a pessoa indicada. Para isso trazes o Mário, que efetivamente é enfermeiro, e pronto, não, pelo menos nisso ele é competente. Mas, tirando isso, efetivamente, eu estava só a desconstruir fazendo analogia, a desconstruir o teu argumento de que a pessoa quando está bêbada não é a mais... Mas a pessoa que faz exercício, quando está a fazer exercício, também não deve ser a pessoa mais articulada. Há benefícios no exercício físico. Permites que eu desconstrua a tua desconstrução? E vamos aqui, realmente daqui estamos... Força. É que, conhecendo o bêbado, não é um bêbado de elite. O bêbado de elite é bêbado e permanece bêbado e tu nunca conheceste sóbrio. Pode haver relatos. Este gajo um dia esteve sóbrio, mas tu não sabes. Este, não sendo um bêbado de elite, conhece a pessoa em um estado de sobriedade. E essa pessoa, num estado de sobriedade, também não é articulada. Já conhece a pessoa em dois estados. No estado de embriaguez, não é articulada, apesar de fazer o elogio da embriaguez, que lhe dá uma grande eloquência, supostamente. No estado de sobriedade, continua sem saber articular palavras. Onde é que acontece aqui a inspiração divina? Fica difícil perceber. Onde é que ele é tomado pela musa? E também que merda de musa é essa que escolhe um bêbado? Isto se calhar já teve um fundo de verdade. Houve uma altura em que as musas se agradavam aos bêbados de taberna. Era um dos poetas, no caso do Fernando Pessoa, muitas vezes visto à mesa a beber gin ou vinho ou seja o que for, e as musas andavam por lá, porque era costume dos poetas se encontrarem quase todos nos mesmos sítios. O poeta agora é mais hipster, é difícil de encontrares um poeta e as musas não dão com eles. Certamente estão de inspirar outras pessoas, não faço ideia de quem, mas este elo de musa que inspira alguém e pessoa que procura a inspiração perdeu-se. Se calhar estou aqui a fantasiar. Provavelmente. Pois, já me perdeste. Perdeste-me na analogia, pá. Eu fiquei na parte em que estávamos a falar do bêbado. Recuando, tendo estes dois estados, da sobriedade e de embriaguez, reconhecendo que não se sabe articular palavras, eu estou a dar o salto de uma coisa é saberes falar. No caso dele não acontece nem no estado de sobriedade, nem de embriaguez. Ou seja, dar o estamos salto aqui para a falar, é uma coisa completamente diferente. Não num contexto de exponenciar aquilo que já tens, mas de correção de algo que não tens. É isso? Essa a diferença que estás a tentar... Isso parece-me quase um passo de mágica. Alguém que não sabe nada sobre uma coisa bebe algo mágico, neste caso álcool, e de repente és uma sumidade no assunto. És um escritor exímio, um poeta exímio. Está quase a raiar a magia. Sim, eu diria que aí não acontece. Ou seja, o que acontece é a exponenciação de uma qualidade que tu tens, mas que te restringes porque não tens confiança nela. Um pouco como aquele teu amigo que sabe inglês, mas diz que não sabe, mas quando bebe os copos já fala inglês com toda a gente. Okay. Ou seja, ele leva-te só para outro sítio, não propriamente correção. Ou seja, se tu não sabes articular uma frase,
Não vais escrever nenhuma obra literária quando estás bêbado, nem se fores um bêbado de competição, como tu chamas. Agora, se és alguém que efetivamente só não tem confiança, como te vai libertar e vai-te desprender dessas amarras, efetivamente pode vir a surgir uma obra. Que tu publicas, também estás bêbado e não te lembres. Depois recolhes os louros mais tarde, mas... Se o editor estiver bêbado também, não há problema, que é uma cadeia. Isso era muito agir, uma cadeia. Ou seja, aconteceu tudo porque efetivamente toda a gente estava bêbada E depois no é um momento sucesso. certo, à hora certa. Aquela frase comum aquele chavão estava no momento certo, à hora certa, toda a cadeia, assim, isso era giro. Também era E depois bastante a giro. apresentação era num festival literário. Os festivais literários já não são bem literários, são uma festa. Uma comitiva de bêbados que, por acaso, chegavam ali, esgotavam um livro, era um sucesso de vendas e ninguém percebia porquê. Esta cadeia de bêbados. Não sei se era aqui que tu querias chegar quando começávamos a falar de bêbados. E nem sei porque é que viemos por aqui. Realmente fiquei magoado porque não conseguiste mostrar... O quanto eu desgosto do Mário. Sim, sim. Por acaso eu estava à espera. Eu estava à espera que me Pois, conseguisses. é que eu acho que também acho que é pouco elegante, não é? Estar aqui a falar mal de colegas. Ou melhor, mais até quando isto seria punching down, sabes? Ou seja, de colegas minha vá que não vá, agora de subcontratados era chato. Bom argumento, podemos fechar o assunto. Não sei se era isto que esperavas. As pessoas não me conhecendo também vão ficar a achar que eu sou arrogante, pá, e eu sou tudo menos isso. Tens alguma banalidade, uma informação inútil que queiras partilhar? Tenho, porque por acaso estivemos a gravar um episódio agora de manhã que envolveram outras pessoas e efetivamente a trocar bolas, deram-me umas quantas. Eu trago esta aqui para a tua plateia para ver se me conseguem confirmar isto, que era, porque eu procurei na net e não há evidência disto. Eu acho que a pessoa inventou, mas pode estar a ser enganado. Imagina, sabias que dá para hipnotizar galinhas fazendo festinhas na barriga delas? No Alentejo havia um bom pessoal a fazer isso. Pois. Eu também sou de uma aldeia, pá. Queria aqui deixar evidente as minhas raízes humildes. Eu não sabia essa, pá. Porque eu procuro na net. Eu, se calhar também tinha outros divertimentos na altura do que andar a fazer festinhas na barriga. Saí do Alentejo para ir logo aos 3 anos. Mas eu recordo, nas férias grandes, mas era o pessoal mais adulto que fazia isso. Ou adolescentes que faziam isso para os putos verem. Olha lá, eu a encantar aqui uma galinha. Então quando eu sair daqui vou pedir desculpa à pessoa em questão porque eu não acreditei, pá. Confesso que do meio de todos como nós dizemos no nosso podcast, dos donuts que ela nos deu, eu disse, desculpa lá, estás a ser Mário, estás a inventar isso, pá, que eu essa não compro. Porque eu procurei na net e efetivamente a única forma que eu vi... Eu não sei se as galinhas atuais ainda caem nisso. Podem já ter. Evoluíram. Não sei. Ou seja, evoluíram de dinossauros para galinhas que não são hipnotizáveis. Porque a única forma que eu vi, que aparece muito na net, é fazer um traço no chão e por algum motivo elas ficam hipnotizadas. E agora eu sinto que esta é aquela que tu não acreditas, pá. Pois essa aí não sei se acredito. Essa aí não sei se acredito. Mas efetivamente eu procurei na net e o algoritmo devolveu-me essa. E não a de fazer festinhas na barriga. E então estou aqui num impasse, pá. Uma galinha mesmo do campo, eu não estou a ver uma linha parar uma galinha. Para elas é a linha de partida. Eu estou a imaginar as galinhas que por vezes andam à volta da casa da minha avó. Eu não estou a ver elas encontrarem nenhuma fronteira. Seja linhas, seja... Para elas é tudo obstáculos, elas ultrapassam. Trazia este donut, como nós chamamos, uma curiosidade que eu não acreditei. Esta eu não acreditei, pá. Isso é aplicável a mais animais. Aqui não sei se estou a misturar memórias, mas eu acho que vi pessoas também a fazer a mesma coisa com coelhos. Pois, não sei, pá. Eu confesso que se há factos que eu às vezes acredito, hipnotizar galinhas por festinhas não foi um deles. E pronto, já que tinhas pedido para trazer coisas inusitadas, foi essa que me lembrei. Precisávamos de alguém que pratique hipnose. Portanto, ele a desconstruir não, o que tu estás a fazer não é, que eu sei bem quem estás a fazer, ao meu aldrabão. Daquilo que eu sei de hipnose, supondo que não é uma farsa, põe-te num estado determinado e depois consegue-se, caso queira, levar-te a determinados sítios. Isso não acontece na galinha. Supondo que atinge esse determinado estado, depois não vais dizer galinha. Vai-me pescar um papo seco. Galinha faz de galinha, se calhar já... Não é? É muito essa do faz de galinha. Se calhar já, nas galinhas isso já não se aplica. Em princípio não te entende. Vamos supor que é possível hipnotizar a galinha. Qual é o próximo passo? Precisava de alguém... Ou versado em hipnotismo ou versado em galinhas, não é? Se calhar precisávamos daqui a alguém que percebesse do assunto. E será que é alguém versado... Tornou-se hipnotizador de animais? Não sei, eu acho que se procurarmos no YouTube Got Talent, há de certeza. Sim, vivemos num século em que há tudo. Isto estava quase um debate. Essa pessoa e depois um hipnotizador
de seres humanos e eles a trocarem argumentos. Não, isto não é hipnose. Tenho muita pena que o prós e contras tenha acabado, pá. Se há tema que eu gostava de ver debatido era esse. Efetivamente era um dos... Não sei se tens o número da Fátima Campos Ferreira, mas podemos tratar disso. A hipnose, entre aspas, com ou sem aspas, não sei o suficiente para me debruçar sobre o assunto. Mas já deu alguns momentos, estou-me a recordar no tempo do Herman, apareceram alguns, mas por exemplo o Alexandrino. Não sei se conhece esta referência, firme e irte como uma barra de ferro. Eu confesso, pá, se calhar vou ser crucificado por isto, eu não consumi muito Herman, não. Pá, sabes que eu sou mais novo. Já estamos a chegar àquela fase em que o pessoal mais novo, e isto parece quase uma heresia, alguns já não conhecem o Ricardo Aruz Pereira, ou se conhecem só de ouvir falar. Eu aí, atenção, aí estou bem, mas efetivamente Herman não... Eu apanhei ali os que dizem que viram Herman, sou essa geração. Herman viu uma coisa ou outra, é o mítico de levar a caçadeira para pau, mas confesso que não... Houve ali uma altura em que ele levava com cada pessoa bizarra, e uma delas... Sim, eu lembro-me do príncipe da Fuseta. Sim, foi nesse rol. Certo. Não sei se foi antes ou depois, uma personagem chamada, de vez em quando ainda aparece a espaços na televisão, um personagem chamado Alexandrino. Ia tentar traçar um paralelismo com o personagem atual. O que é que há de mais parecido com o Alexandrino? É claro que... Não sei, Roberto. Esta personagem que eu vou dizer certamente conheces. O Guita Pimpolho, conheces? É pá, sim. Sabes que eu tive problemas em adormecer porque eu estive a ver excertos do Pod Roast e efetivamente estou-me a adormecer a seguir, pá. Eu também me posso distanciar disto. O que é que te faz rir? O que é que me faz rir? É pá, isso é muito difícil, pá. Tirando o agente Sabes Mário. Não, o Mário, aquele desgraçado, não. O Mário, à partida não, pá. Ainda bem que ele já não está aqui, ele já foi para o trabalho. Não vou fazer essa piada que ao longo dos tempos tem vindo a ficar. Está a ficar muito comum ela já não está entre nós, está em estabelecer qualquer zona do país que não seja a que nós estamos. Pronto, o Mário foi lá tratar das velhotas dele. O que é que me faz rir? Eu vou responder um bocado como respondi para escolher o curso que eu ia tirar na faculdade, que é: vou por exclusão de partes. Ou seja, eu sei que não gosto de biologia, portanto tudo que for relacionado com a saúde vou excluir. E desta feita excluo os trocadilhos, pá. E trocadilhos não sou fã, não, pá. Aliás, meus amigos sabem que eu não sou. Sempre que vão atuar, acho que fazem questão de os fazer. E atenção, eu não tenho nada contra... Alguns trocadilhos fazem-me rir, efetivamente. Agora, eu acho é que... estamos a chegar a um ponto que os trocadilhos que se veem no Twitter, vão para lá do razoável, aquilo já não é nada. Por amor de Deus, parem de os fazer. Honestamente, aquilo não é nada. Eu hei de fazer um manifesto anti-trocadilhos. Que acho que é efetivamente... Sinto que tu concordas, em certa parte comigo, pelo menos. Só para eu não estar sozinho nisto. Não sei se pegas por aí, mas a questão da razoabilidade, eu acho que se prende muito, pelo menos na minha ótica, chegámos a um ponto em que todos os trocadilhos já foram feitos. Ou os que surgem são pequenas variações de pequenas coisas que já foram feitas. Sim, eu é um bocado mais ou porque parecem-me ser o mesmo trocadilho refeito, em contextos diferentes, mas é o mesmo trocadilho. Ou então, e atenção, há malta a fazer bons trocadilhos, e efetivamente tem textos com... Já tiveste aqui o Afonso Fortunato, e ele efetivamente tem trocadilhos que eu fico, sim senhor, eu gosto muito dele, e não quero dizer que sou contra todos os trocadilhos. E pronto, e se ele ouvir isto, depois vai começar a achar que pode continuar a fazer trocadilhos. Não, Afonso, para de fazer trocadilhos. Mas, posto isto, eu acho que efetivamente é muito forçado, ou seja, aquilo não vejo, não... Já passei por essa fase de escrita e penso, não quero voltar para aí. Se tiver é uma recaída e por favor tragam-me outra vez para o mundo. Dá para ver num curto espaço de tempo que houve aqui algumas flutuações. Houve uma altura em que era usada, depois deixou de ser usada e agora parece que está a ganhar alguma força. Não sei se tem que ver com uma coisa... Muita gente diz que o trocadilho é a coisa mais fácil. Não diria que é o mais fácil, lá está. Pelo contrário, eu acho que é fácil fazer um trocadilho. Teres um trocadilho que tenha valor cómico, que ainda não tenha sido feito, parece-me difícil. Mas isso é aplicável a todas as coisas no humor. Sim, certo, também é verdade. O que me parece é que há aqui uma ligação entre medo do comediante e trocadilho. Quando vivemos numa época em que há um medo de dizer certo tipo de piadas, o comediante retrai-se e surge o trocadilho. Ou ressurge com força, porque o trocadilho, bem vistas as coisas, é a piada mais inofensiva de todas. Se perdêssemos tempo, íamos encontrar aquilo que se ofende com trocadilhos. Tirando tu, mas na questão da ofensa... Sim. Ofendeu-me. Vou já para o Twitter chorar. Em princípio, é impossível sentir-te ofendido por um trocadilho.
excluindo a parte criativa. Epá, isto não devia existir. Não é uma atenuante, mas... Eu vejo o trocadilho como ferramenta, ou seja, há aquele truque básico de tiveste a dizer o teu texto, enganaste, as pessoas riram, tu já começas a fazer esse erro de propósito. Para mim, o trocadilho parece-me ser um parente não muito distante desse erro. Ou seja, é ali um erro, um certo erro no teu raciocínio, ou certo, neste caso propositado, para fazer rir. E é válido, naturalmente é válido. Agora, quando o teu texto é só isso, epá, parece-me pouco, parece-me pobre. Texto que foi criado por um disléxico. O disléxico pode fazer Epá, trocadilhos. sim, de repente o dislexia vai bater muito no Twitter se criar Twitter hoje, pá. Sim, e pronto, parece. São novos tempos. Eu, se calhar, lá está, eu tenho um espírito muito antigo. Tenho um espírito muito antigo. Isso que eu e o Mário chocamos, porque o Mário é muito novo para mim, pá, tem pá, aí menos de 2 ou 3 anos e efetivamente somos gerações opostas. Que eu estou muito bem conservado, como tu podes ver pelo Zoom, pá, mas isto é espírito de 50 para cima, não. Em que situações é que percebes que és uma alma velha? Epá, não sei, eu não quero ir à discoteca, se calhar é o típico, eu vou usar, aqui, pronto, isto, eu não quero parecer pedante, nem eu, pois, é só não me sinto confortável e aprendi, epá, se calhar, de vez em quando é giro, epá, agora se eu vou sair todas as noites, que não sai, atenção, quero deixar aqui claro à minha entidade patronal que possa ouvir isto, que eu não saio todas as noites, mas efetivamente não tenho muito interesse em estar todas as noites a sair, a ouvir música que eu não gosto recorrentemente, ou seja, prefiro estar em casa, de jantar com os meus amigos e estar a conversar a noite toda a jogar jogos de tabuleiro. E não há assim muitas pessoas da minha idade que queiram fazer isso. Felizmente tenho bons amigos, por um motivo ou por outro, gostam mais de umas coisas e de outras e eu posso ir adequando a isso, mas se calhar não me vejo muito. Querendo ser diferente, se calhar vou cair nos clichês de vivo nas redes sociais, mas também não é bem o que eu mais quero. Mas lá está, vou estar a tentar ser diferente e vou estar a ser o que também já existe. Portanto, não sei se isso também tem muito interesse, mas sim, há pequenas coisas às vezes que eu sinto. Sinto muito numa que é. Ou seja, eu que estar a viajar e levar amigos, ou estar com a minha namorada, e às vezes é bonito, epá, eu quero ficar ali tipo um bom tempo a olhar e estar a pensar em alguma coisa ou não pensar em nada. E eu sinto que há muito de, epá, tenho que tirar a foto e agora tenho que ir para o próximo ponto. Epá, não, eu se perder alguns dos outros pontos turísticos, eu estou nem aí. Eu estou a ter uma boa experiência. Não acredito que disse estou nem aí, mas eu estou. Eu tive quase para continuar em tom de música. Não, pá, estou nem aí. Não era por aí que eu queria. É efetivamente, epá, estou aqui bem, eu só quero estar aqui, não faço questão de ir para o próximo. Vemos na próxima. Pelo menos que esta experiência valha a pena. Eu por acaso concordo contigo e desde novo. Parece-me que essa postura se intensificou nos últimos anos. E é uma pena porque o teu período de férias ou o teu período de descanso devia ser um afastamento total em relação àquilo que tu fazes no trabalho. Uma atividade em que tens cumprido determinados objetivos, sejam eles estúpidos ou não, o tempo não tem importância. E nós, viciados na eficiência, levamos todos esses vícios para o lazer. E depois chegamos ao fim do lazer, desses percursos, e cada vez mais percursos. Temos de ir ali, aquele checkpoint, não sei o quê. Chegamos ao fim, não soube nada. Uma certa necessidade de ser competente nas férias, não é? A competência nas férias está nos antípodas da competência laboral. E depois sentimos uma angústia, um vazio, e não percebemos porquê. Porque, epá, não é por aí que se espreme. Tem de haver imobilidade, tens de parar. Mas como esta ideia está tão dentro da nossa cabeça de não podemos parar, não podemos parar, não podemos... E também sendo um pouco, lá está, eu lanço as canas e apanho, lanço os foguetes e apanho as canas. Eu acho que também parte, aqui sendo advogado do diabo, daquilo que eu critiquei há pouco, o nosso tempo é tão limitado, né, fora do trabalho laboral, que eu percebo que as pessoas o queiram aproveitar ao máximo e ver o máximo de coisas possíveis. Provavelmente não sendo o mais eficiente, se é que podemos estabelecer aqui algum nível de eficiência do que é aproveitar as férias. No fim de contas estás a replicar uma ida ao hipermercado, em que estás a passar por várias filas e quer isto, para o carrinho. Em princípio, certamente haverá exceções, tu não vais tirar desse contacto com um objeto que metes dentro do carro uma memória. Um dia estás na cama, naquele dia que eu pus o shampoo no carrinho. E pá, grande dia. Dificilmente. De certa forma, no podcast já abordei isso com o Mário, ou seja, nós não estamos propriamente a criar memórias, estamos a criar uma espécie de obra artística, ou seja, o que nós estamos a fazer é tirar fotos. De momento estamos, ou seja, porque a foto que nós estamos a tirar é uma memória, certo? Mas parece-me ser como é que eu ia dizer? Parece-me ser uma pequena lembrança que tu compras numa loja, sabes? Porque esta foto já várias pessoas tiraram. E quando tiramos a nós, não é o momento que nós estávamos a viver. Isto foi o momento que nós criámos para aparecer na foto. Ou seja,
de certa forma não me parece que seja uma memória aquilo. Não, Aquilo não é, um, não é, não é. é um pequeno. Estava a faltar a palavra, mas é uma pequena lembrança que nós compramos numa loja de lembranças. Não parece que essa foto seja mais do que isso. Se for Não, uma foto que efetivamente é alguém que nos tira quando estamos desprevenidos, efetivamente isso era o que nós estávamos a viver naquele momento. Tudo que não seja isso parece-me pobre enquanto memória. E naquele dia, tipo, naquele sítio com estas pessoas, mas não vai muito além disso, parece-me. um medo inconsciente, nesse ato de tirar fotos de tudo. Medo de perder alguma coisa. E este medo é muito infantil, porque a memória, além de ruminar coisas que já aconteceram, também tem um outro lado que é o esquecimento. A memória é uma espécie de artista, um escultor, que está sempre a adicionar coisas a esse episódio e a tirar. A memória é quase como algo que está à parte de ti. Tens um determinado episódio marcante. Tu não sabes quais são as sucessivas metamorfoses do episódio. Pode ter começado como uma coisa, ao fim de 10 anos, se realmente for uma memória forte, já vai ser outra coisa. A maioria de nós tem medo deste lado, o lado mais negro, à falta de melhor expressão da memória, que é a parte do tirar. A tentativa de queremos anular o lado mau das coisas faz com que depois não tenhamos nada na sua plenitude. E isto agora tornou-se bué deep. É pá, Agora, assim, de repente, yeah, agora é aquele momento em que estava a yeah, fazer e sinal agora, ao incompetente do Mário, precisamos dar ritmo a isto, pá. tens mais alguma coisa inútil? Assim, Se uma eu tenho mais informação. alguma coisa inútil. Não sei, tenho um podcast. Queres falar sobre o Pá, podcast? sim, eu por acaso, eu sei que o Mário já aqui teve e desde já, aliás, foi logo a primeira coisa que eu fiz foi demonstrar a minha insatisfação com o facto de ele ter sido o primeiro a ser escolhido para vir a este podcast, não é? É verdade. Não sei se puderes confirmar para as pessoas que lá estão para. E efetivamente tenho um podcast, assim, com o meu amigo Mário Videira, que a primeira vez que eu apresentei o podcast foi numa atuação no Ponto 2. Eu chamei-lhe Mário Moreira, pá, que é para tu veres o nível de amizade que nós temos. Que eu disse, o meu grande amigo Mário Moreira, e eu, pá, não é esse, é o outro, pá, é o Mário Videira. Se calhar não somos assim tão amigos, pá. E pronto, aí foi a primeira gafe, estava a começar nesta vida do podcast. E era giro é portanto, que ele corrigisse também não é Mário. não, isso eu acho que é, pá. Quando nós fizemos a edição lá dos cartõezinhos, dos logos, ele pôs Mário. Portanto, se não é o nome artístico, e neste caso é o que vale. Sim, temos um podcast, sai todas as segundas-feiras, às 8h02 da manhã. Versa um pouco sobre o universo de. O título é Polícia Bom, Polícia Mau, e versa um pouco sobre esse universo, mas como premissa para ir para outros lados. Acho que é um bocado isso. Se calhar também estou a ser muito vago, mas temos duas rubricas principais: Conversa de Camarata e. Bem, depois esqueço-me sempre do nome das rubricas, mas é Conversa de Camarata e Vocês têm o. bastantes. São 9, acho eu, acho que são 8 ou 9. Conversa de Camarata e o Vá Diretamente para a Cadeia, ou Você Está Livre da Cadeia, uma espécie de uma pequena coisa que nós achamos que deve ir para a cadeia, ou que defendemos, um pouco ao contrário daquilo Eu que. recordo-me, acho que foi no antepenúltimo. Já não sei se foste tu, se foi o Mário, a respeito do número de segmentos. Epá, temos tanta coisa e só usamos 2 ou 3. Já não sei quem é que disse. Pá, é provável que tenha sido eu, porque o Mário não sabe bem o que é que acontece no podcast. Mas, Ok. mas sim, acontece, acontece porque há umas que dão mais trabalho do que outras, em termos de edição. E pronto, eu nesse aí dou de barato, o Mário lá está, é o meu editor, e portanto há coisas que é mais para as macacadas. Qual é Sou a mais. mais trabalhosa? Epá, para mim nenhuma, porque lá está, eu não edito. Tirando Ok. aqui um episódio que correu mal, que fui eu que editei e que até originou uma pequena discussão, não sei se já tiveste a oportunidade de ouvir, efetivamente tudo o resto é ele que edita. A mim não me dá. A mim dá-me trabalho escrever e pensar nas rubricas. De resto Então é. vamos por aí. Como é que é o processo criativo normal para um episódio? Lá está, como eu disse, nós gravamos aqui em casa dele e à partida passamos aqui o dia. Eu venho de manhã para aqui e depois sigo para Lisboa. E normalmente gravamos um de manhã, um depois do almoço e outro mais ao fim da tarde. Normalmente gravamos esses 3. O primeiro foi aquilo que nós pensámos durante a semana toda. A partida é trabalhar, sim, sim. Vamos mandando para o WhatsApp um para o outro. Olha, tenho este tópico, tenho este. Normalmente, ou seja, para tentar ter aqui alguma fluência, ou alguma cadência nas coisas, ou alguma genuinidade, acabamos por não. Ou seja, damos o tópico, damos mais ou menos o ângulo. Quer dizer, eu dou o ângulo, ele dá-me um tópico que depois não é bem isso. E depois vai para o outro lado. Sim, sim, ele faz muito essas e depois inventa coisas. Ele é cá uma peça que eu nem te digo nem te conto. E pronto, eu planeio mais ou menos os tópicos, eu sou mais trabalho de casa, ele é mais. Sendo que na verdade, depois concretizando, eu é que sou mais de improviso do que ele, porque eu dei-lhe o tópico e ele pôde pensar, enquanto que o dele eu tenho que estar a ver o que é que está a acontecer naquele momento. Ele é uma bomba prestes a explodir e se explodir eu tenho que saber fugir. É um bocado. O segundo episódio normalmente é aquele que depois do almoço estamos assim um bocadinho mais agastados
e, portanto, menos energia. O terceiro é o que apercebemos que o segundo tem pouca energia, logo bebemos café para ter mais energia, voltamos. Portanto, de 3 em 3 semanas podem não ouvir o podcast. Acho que é isto que é o repto que eu tenho para lançar. Não é que nós sejamos maus, é mesmo que estamos cansados. Pá, é aqui, sendo muito honesto. Isso às vezes gravar muitos episódios num dia tem dessas coisas. Pode originar, por exemplo, um terceiro muito bom. Antes de gravar o primeiro, fazemos sempre um pequeno momento de troca de bolas, só para ver se sai alguma coisa e estimular-nos um pouco a mente. É a primeira coisa que fazemos, e testar, enquanto estamos a testar o som e não sei o quê, continua a ser mau, porque o Mário, pronto, é editor, mas também não é assim tão bom. Efetivamente é algo que temos de trabalhar e que ainda não acertamos completamente, apesar de acho que já melhorámos bastante em relação a primeiros episódios. Enquanto estamos a testar isso, estamos a trocar algumas bolas e estamos a tentar estimular-nos um bocadinho para estar mais soltinhos no podcast. E depois há um pouco isso, temos cada rúbrica, temos os tópicos, algumas são meio surpresa, porque também vive um pouco disso, da surpresa perante o outro. É um bom indicador, se o outro rir à partida há ali qualquer coisa, depois é um bocado de conversa acerca desses tópicos que preparamos e algum improviso, depois trabalho de edição, porque há muito lixo que depois acaba por não sair. Nomeadamente, pronto, às vezes sai uma bacurada ou outra sobre colegas e também não é. Mas temos os brutos todos, portanto, se um dia nos chatearmos a sério, eu estou lixado, porque ele efetivamente é o editor. É por isso que eu ainda estou neste podcast, é porque ele me chantageia com isso. Eu já tive outras propostas mais aliciantes. Há polícias corruptos, eu se calhar sou um deles e acedo a pequenas chantagens do meu colega. Portanto, malta, se quiserem saber coisas sobre o Mário, olha, eu não posso. Lá está, por isso é que eu também não estou aqui em sede própria, posso fazê-lo aqui, não posso bem, porque eu não sei até que ponto ele não pode responder Pode de uma vingar-se. forma imprevisível e que esteja fora do meu controle, sim. Pessoa para isso. Vingativa? Não, ele é um coitado, pá. Realmente, ele é bom moço. Eu gosto muito dele, mas ele é bom moço, pá. Ele tem uma coisa, pá. Mas isso às vezes é moço... lixado. Eu sei que não é o formato que é expectável associar às obras de qualidade. Mas, por exemplo, nas novelas, às vezes há o coitadinho e depois vai saber no fim, é a mente brilhante por trás de um esquema qualquer. Neste caso eu vou ser muito honesto, pá. Eu sou a haver um polícia mau sou eu, garantidamente, não é? E a haver um polícia bom é ele, pá, porque pronto, eu comecei a organizar uma noite mensal em Oliveira de Frades e efetivamente ele foi uma das pessoas que eu convidei, pá, naqueles dias precisava lá de uma árvore novamente em palco e aquele cabrão, pá, eu já tinha feito uma vez organizar uma noite de stand-up para de celebrar o meu aniversário, que era basicamente os meus amigos da vida com os meus amigos da comédia. Epá, e o cabrão? Foi aí que eu o conheci, na verdade. Pronto, é uma curiosidade, eu conheci-o numa noite que eu organizei stand-up no meu aniversário e pronto, desde aí que não nos largamos. Epá, e ele tem uma coisa que é, eu acho que os meus amigos gostam mais dele do que de mim, pá. É a sensação com que eu fico. Lá está, nessa noite que eu organizei em Oliveira de Frades, ele entra em palco. Estava toda a gente já com o homem, pá. E eu, não, vocês conhecem bem a mim, pá. Eu é que organizei isto, não é? É Ruben Marques convida, vocês conhecem a mim e vocês gostam é do outro, pá. E eu fico muito triste com isso, pá. Ao mesmo tempo contente porque, enquanto produto final, é pá. Se eles gostarem dele à partida, gostam de onde eu estou. Eu acho que é uma perversão também do que é avaliar a arte, porque lá está, de repente, o menino que faz de árvore é o mais importante e é o que as pessoas mais valorizam. No capítulo de avaliar a arte, sim, atualmente estava a pensar se as peças de Shakespeare têm uma árvore. Supondo que o Romeu e Julieta têm uma árvore no fundo. De repente ninguém está a reparar no Romeu e na Julieta, estão a aplaudir a árvore está lá no fundo, quietinha. Também não quero estar aqui até ao fim do episódio a falar de árvores, não é? A falar de... Sim, era mais falar do Mário, mas de árvores estou a brincar. Pai, não, eu gosto muito dele, pá, acho que dá. tirando pronto, e essas quesílias é tudo para... Não, percebe-se que construção artística. Vocês têm uma relação sólida e passa a não ser que sejam atores, mas nota-se, eu acho que isso nota no podcast, tem uma química muito boa. Não, eu podia, lá está, em termos de ser eu ia dizer atuar, mas de atuar bem, efetivamente eu tinha capacidades em termos de atores de fingir essa amizade, mas ele coitadito, ele não, pá, por isso é que tem que ser, por isso é que a amizade tem que ser genuína, senão não... Ok. Se eu tivesse alguém que soubesse escrever sketches comigo, se calhar já teríamos feito isso. É uma boa ponta. Quando conheceste o Mário, e porquê o podcast? Era uma coisa que já tinhas na cabeça?
Ponderaram outras coisas. O meu primeiro contacto com o humor, também não estando aqui a recuar aos meus 13 anos ou o que seja, mas eu na faculdade eu comecei a escrever. Comecei a ver muita coisa e comecei a escrever. Apesar de ter começar a fazer stand-up em outubro de 2021, ano e qualquer coisa, ou coisa que valha, já escrevia se calhar há mais 3 ou 4. Lá está, falta de coragem ou o que seja, nunca me... E pandemia, acho que também aconteceu isso. Não deu para fazer. No momento que comecei a fazer é um bocado de, ok, já estou no stand-up, estou a fazer, apesar de ainda não ser nada por aí além, mas a melhorar, o que é que eu posso fazer mais? Comecei nas crónicas, que é algo que eu gosto bastante. Crónicas para o Instagram, ninguém lê, pá, infelizmente. Não sei se estás a par. Foi acontecendo aos poucos. Sempre gostei muito de crónicas. E lembro-me de estar no secundário e aparecer no livro português um texto de Ricardo Pereira e eu estava maluco com aquilo. É isto que eu quero estar, que esteja no livro português. O que é que se pode fazer? Posso fazer um podcast? Sim. Mas que vou ser eu a falar sozinho? Não me faz muito sentido. Se já estão no stand-up, apesar de, obviamente, estar longe de ainda estar no nível que eu gostaria de estar ou de já ter feito o que quero fazer. O que é que posso explorar mais? Efetivamente, podcast é uma valência. Ou seja, foi um bocado pensar num formato que fosse um pouco experimental e que desse para experimentar várias coisas e ao mesmo tempo que diminuísse o trabalho necessário. Ou seja, eu posso escrever uma série, sim, está bem. E como é que eu vou fazer? Enquanto que se fizeres, se calhar, uma radionovela, se calhar dá menos trabalho, ou seja, sendo um projeto diferente, mas os guiões, já posso ir explorando a escrita, que é o que sinceramente me atrai mais, é escrever e não propriamente. Não vou mentir se disser que gosto do reconhecimento, mas efetivamente escrever a parte criativa e depois também é um bocado escrever sozinho é aborrecido, pá. Acho que todos passamos por isso. Ter alguém de quem gostas e de conversar e com o teu natural, que foi o que aconteceu com o Mário quando eu conheci, que trocar bolas é uma coisa natural. Estou com um amigo, eu disse amigo sobre o Mário, minha não. Mas efetivamente estou a trocar bolas e estou a ter uma conversa normal, mas é o nosso normal. E isso é giro, é engraçado. Agora para mim também é um bocado. Eu acho que o formato podcast ainda é uma novidade, ao contrário daquilo que muita gente diz, e muita gente aqui, estou a referir-me aos humoristas, já é um sítio muito povoado. Principalmente em Portugal, se calhar tem 5, 10 anos no máximo. Há comediantes que dizem que há muitos podcasts. Primeiro, não há, mas mesmo que houvesse, aqueles que aparecem rapidamente desaparecem. Aqueles que ficam, já perdi a conta, aqueles podcasts que eu ouvia e desapareceram, ou ficaram logo nos primeiros, ou não há muita gente que se mantenha. Não há muitos humoristas. Sim, mas eu também não sei até que ponto o interessante é continuar. Eu e o Mário estávamos a pensar no podcast, pensámos logo que há 2 grandes formatos, não é? Há o conversa e entrevista e há o que é só uma pessoa a falar durante 20 minutos, meia hora. Melhor, achámos que se fosse para fazer isso, não teria assim tanto interesse na medida em que nós também não somos assim tão interessantes. Uma compensação de acharmos que não somos assim tão interessantes é não mexemos só com o conteúdo, vamos tentar mexer com a estrutura. E no que tentamos fazer no nosso podcast é um bocado isso. Há de passar sempre muito por isso e alguns dos episódios que já saíram e que sairão são brincadeiras com a estrutura. Sim. Tentando explorar as várias vertentes. Lá está, é uma questão de ser experimental e queremos passar por vários tipos de podcast que existem. Eu há bocado disse não concordar com o que tu disseste, não são interessantes. Sabe? Mas não tendo a notoriedade suficiente, quer queiramos, quer não, por vezes não tem que ver com a qualidade do comediante, tem que ver com a notoriedade que tens e de repente chegam pessoas, independentemente do teu valor ou não. Ao contrário daquilo que às vezes soube, muitas vezes que o humor funciona muito à base da meritocracia e ser muito democrático, sim e não. Ou seja, se alguém tem notoriedade nas redes sociais, que seja, por qualquer motivo, assim que entra no humor, ela não foi fazer bares 5 minutos, ela foi encher o Coliseu. Nesse aspecto, não me parece que o humor seja democrático. O democrático seria, queres fazer stand-up? Tudo bem, vens comigo, vamos fazer todos 5 minutos. Quem efetivamente for bom, vai fazer os teatros, ou faz baixo se for aquilo que tu entenderes. Agora, se tu ganhas notoriedade, ou seja, eu percebo, obviamente, se fosse eu a ter notoriedade nas redes sociais, eu ia utilizar isso. Não é isso que está em causa. Agora, efetivamente, em termos democráticos, ok, tu queres fazer uma coisa diferente do que estás a fazer, é impossível, eu sei, né? Mas em termos idílicos seria isso, seria esquecer tudo o que tu tens no YouTube, tudo o que tu tens ou no TikTok ou o que seja, e vais começar a fazer stand-up como aos outros, como um perfeito segundo sentido, que não é possível. Ou seja, a tese do humor ser democrático não me parece que seja inabalável. Não. Se estendermos essa lógica para todas as artes, essa frase já foi usada para todas as artes. A literatura é democrática. Não. Atualmente, essa ideia já mostrou várias fragilidades. Até mesmo na literatura, que supostamente era uma zona, quando comparada com o humor, mais impermeável a certos vícios,
percebemos hoje que está mais disponível a publicar um livro de alguém que nunca escreveu e que percebes, por aquilo que mostra nas redes sociais, que está longe de ser um escritor, e ao lado de uma pessoa que escreve soberbamente, mas como não tem notoriedade, é-lhe vedada. E aqui é que entra a perversão. É uma coisa que está em crescendo. Havia certos redutos da arte em que a qualidade era o único critério. E agora está a perder peso, para não dizer que está a ser completamente desconsiderada. Aquilo que realmente importa hoje, não estou a dizer que é para todas as editoras. Não é tanta obra, é mais a personalidade que está por trás dela. E porque efetivamente isso é que vende e não tanta obra. O humor, aquele sentido que estás a dizer, por vezes estica-se e é já uma palestra engraçada. Sim, mas podemos falar em sentido lato de criação artística, não necessariamente humor ou o que seja. A escrita parece-me que é um bocadinho mais fácil de avaliar neste sentido. Ok, tem um lado sempre subjetivo, mas parece-me que, diante de uma obra com qualidade, é difícil fugir. Nós estamos já num patamar diferente. Não é ter ou não qualidade. A pessoa nem sequer tem obra, nunca escreveu. Mas, pelo facto de ter números, a editora propõe: amigo, não queres escrever um livro? Nem precisas ser tu. É alguém que escreve para ti. Não queres fazer um número, não queres vir fazer não queres vir fazer um solo stand-up. Não sei se a comédia já está a chegar a este ponto, mas a completa perversão de tudo. O que importa são os números. Tens ou não qualidade, não interessa nada. Põe pessoas a escrever para ti, simula que estás em palco, a tua cara é que vende. Eu tive essa consciência. De vez em quando passo na Ticketline só para ver o que é que lá há. Na categoria stand-up, está lá uma youtuber. Sinceramente, não é por mal, não me lembro o nome dela. E que vai, pela segunda ou terceira vez, vai fazer um solo stand-up. E lá está, eu não sei se ela é boa ou má, lá está, porque nunca vi. E nesse sentido, será? Ponho em causa. Lá está, também não queria estar aqui a parecer a pessoa que parece ressabiada ou o que seja, mas não me parece que ela tenha feito o percurso normal de quem está a começar no stand-up para fazer um solo. É só isso que eu ponho em causa. Mas lá está, nem sei se ela é boa ou não. Haverá certamente pessoas que dão esse salto e são boas. Alguém que não teve nada naquela área e é a própria editora que devia ser a peneira para separar o trigo do joio. Escreve, mas eu não sei escrever, não te preocupes, a gente arranja alguém para escrever por ti. Isto é a completa perversão de tudo. Sim. Lá está, em termos daquela noção romântica do que é arte e do que deve ser a arte, sim. Parece-me ser uma total. É porque, como está a dizer, uma total perversão. Se realmente isto ganhar ainda mais peso, vai chegar a um ponto, se é que não chegamos já em determinados redutos, em que a qualidade é invisível. Alguém com muita qualidade, se não tiver números, não chega. A dificuldade é ter os números. Depois de teres os números, podes fazer o que te apetecer. Parece-me que atualmente podes fazer o que te apetecer. As pessoas estão lá, as pessoas vão-te seguir para... Algum mérito tiveste, obviamente, para chegar a esses números, queiramos quer não, seja algo que nos interessa ou não, mas se a pessoa tem aqueles números e se agrada a tanta gente, à partida teve algum mérito. Não descarto isso. Descarto é que, efetivamente, fazendo um pequeno paralelismo com o mundo empresarial, ou seja, se o seu pai, neste caso não é teu pai, ou seja, o teu pai é o dono da empresa e tu podes ter muito mérito enquanto gestor, mas partiste de um sítio que as outras pessoas, calhar, não partiram. E neste caso é um pouco, fazendo o paralelismo, é um pouco isso. Não é o teu pai, mas era tu noutra área, que não o humor ou o que seja, tu tinhas muitos seguidores. E isso é que te fez poder estar nesse patamar de humor. Não necessariamente tu seres bom no humor. Zonas menos democráticas do que o humor. Se a democracia é o melhor sistema dos menos maus, ou aquela expressão, à partida do humor é isso. Também é o melhor sítio, é o sítio mais democrático entre os sítios que não são assim tão democráticos. Vai beber àquilo que lhe rodeia. Se a sociedade está a caminhar para aí, se no limite, aquilo que há pouco estavas a dizer, youtubers de topo, chega a um ponto em que os números legitimam tudo. Fazia-se sempre reacts. Atinge 2 milhões de subscritos ou subscritores. Olha, apetece-me ser músico, apetece-me ser escritor, apetece-me ser tudo. E aqui é que está a perversão que nunca houve em lugar algum da história. Aqueles números transformaram aquele comentador, mesmo no papel comentador até podes criticá-lo no sentido, será que é um comentador? Às vezes é só abrir a boca e fechá-la. Transformou num Leonardo da Vinci. Ele de repente consegue fazer música, livros, tudo o que ele quiser. Sendo a venda a divergência aí para o Leonardo, parece-me é que o Leonardo tinha de provar que era bom em tudo, enquanto que neste caso tu já és tudo e não tens de provar propriamente nada. Parece-me ser aí uma relação de efetivamente é uma pessoa que que está em muitas áreas, mas lá está,
O Da Vinci efetivamente era bom na pintura, era bom em todas as criações que ele tinha, porque provava constantemente que era bom naquelas várias áreas. Seja na pessoa, seja no público, seja depois às vezes nos críticos, que isto acontece às vezes num crítico de um filme, é o estatuto dos números. É como se muitos números fosse sinónimo de qualidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Uma música qualquer ou num vídeo de YouTube que para ti é uma merda e tu dizes que é uma merda. E depois há quem responde: como é que pode ser uma merda se tem estes números? Não estou a dizer que o que diz que é uma merda tem razão, mas supondo que tem razão, esse argumento dos números não é válido. Eu não quero utilizar aqui o exemplo, porque houve aqui um episódio em que foi quase a conversa toda a falar sobre o Hitler. Cá de sair com o Jorge Gonçalves. Não. Para mim não contes com isso, pá. O Jorge também é de uma raça que eu... Partindo do princípio que o Hitler tinha nascido numa época em que o YouTube estava em força, ele tornava-se youtuber, atingia grandes números, começava a fazer as coisas que estão nos livros, mas depois os argumentos dos adoradores do Hitler, tu não vês os números dele, ele faz reacts a isto e aquilo, não pode ser mau. Então vês os números, estás com inveja. O Hitler, como qualquer, se olharmos para qualquer dos casos mais chocantes, olhando para o passado, não é? Tudo teve muitos seguidores. As cruzadas também tiveram vários seguidores. Pá, se calhar não era bem aquilo que estava certo. Não sei. Um fascínio pelo número, mesmo um crítico às vezes de cinema, às vezes um crítico de humor, que são raros aqui, quando está a falar num espetáculo, ei, não sei o quê, vendeu não sei quantos, olha os números não sei o quê daquele vídeo, mas nunca vai a fundo no objeto de arte em questão. Tem estes números, é bom, pronto, está feito. Até porque essa questão dos números acho que também envolve um pouco o sentimento de pertença. Esta malta toda gosta disto. E acho que isso muitas vezes também condiciona a tua percepção da coisa, que é... Sim, condiciona, sim. Então aqueles todos gostam disto e eu não gosto. Pá, se calhar não prestei muita atenção. Eu próprio dou para mim às vezes nisso, nessa sensação de pá, não gostei de alguma coisa por algum motivo, por exemplo, alguma coisa que o Mário disse e de repente tenho os meus amigos todos a gostar. E eu, se calhar sou eu que estou errado, pá, se calhar sou eu que tenho que dar uma oportunidade ao Mário. E é por isso que ele continua no podcast. Mas, pronto, estava a tentar... Queres mais uma informação inútil para sair desta... Epá, dá-me, por favor, dá-me. Sim, estava a tentar sair daqui. Não há peixe no Mar Morto, sabias? Epá, sim, à partida é demasiado salgado, não é? Confias ou... Epá, não, eu desconfio, mas tu agora mostras 4 valetes e efetivamente é... Eu não sei se na altura não tinha peixe, agora pode... É como aquela coisa de não há pinguins no Polo Norte, não é? Não há. Se eu quiser pôr um pinguim no Polo Norte, não posso pôr um pinguim no Polo Norte. Não há até ao dia que eu levo para lá, não é? Então só um pinguim em Lisboa, não há um pinguim no Polo Norte. Tenho certeza que já se fizeram mais viagens mais descabidas. Levar um pinguim para um milionário. Não tenho mais nada para fazer. Vou fazer o caminho de Santiago francês. Não. Eu vou levar um pinguim. Eu tenho dinheiro. Eu vou levar um pinguim para o Polo Norte. Sim, eu acho que é... Levar alguns casais de pinguins, que é para um dia chegar àquelas perguntas do Trivial Pursuit. Há pinguim no Polo Norte ou não? E ele vai dizer sim. Não, resposta errada. Errada. Olha-me este vídeo. Olha-me este vídeo. Sim. Aliás, se ele é milionário, nem é vídeo. É tipo, ele tem uma câmara a apontar direto. Ele contratou um gajo para lá estar a tomar conta daquele pinguim. E se ele morrer, tu também morres, ó cabrão, porque isto custou dinheiro. Sim, acho que sim. Acho que era uma boa... Há pinguins em todo o lado. Há pinguins em Lisboa. Porquê é que não pode haver pinguins no Polo Norte? Não sei o que é que o pinguim está à espera para ir para o Polo Norte. Há pinguins em muitos sítios. Há na África do Sul. Acerca do Mar Morto. Epá, é possível. E é isso que torna tão bom esse facto. Que é... Esse facto não, essa coisa que tu estás a dizer. Mas faz sentido, não é? Mar Morto, em princípio não há vida. Não tanto por nome, mas efetivamente como é um mar muito bastante salgado, não sei até que ponto pode haver animais a habitar aí. Mas diria que, epá, não sei. Será que não há? Eu agora ando muito desconfiado, pá, que tenho-me dado cada um. Desde que começaram com as galinhas que são hipnotizadas com vestinhas na barriga, pá, eu fico... Cai uma vez, mas à segunda só cai quem é parvo lá, como é que se diz? O mesmo bilionário podia começar a fazer esse teste. Não há. Agora vou testar, pôr todos os peixes aqui, um a um. Mas há de haver uma espécie que se dá aqui. Estava aqui a lembrar, eu não sei se tens esta referência, mas aquele programa que era o Caçador de Mitos. Sim. Será que eles fizeram algo parecido? Agora vou estar a ver as 10 ou 15 ou 16 temporadas que aquilo tinha à procura se eles andaram a fazer festinhas na barriga de uma galinha, pá. Que era tipo, imagina, apesar de eu não trabalhar, isto é gozar com quem trabalha, de repente eu estava a fazer esse trabalho de casa, que era, estou a ver 10 temporadas ou 16 temporadas disto para confirmar este facto e poder fazer uma piada acerca disto. Isto não é o nível de profissionalização que se espera do podcast que eu tenho, pá, não sei o que é. Como é que encontras um especialista
Há pouco tivemos aqui a matar o hipnotizador e certamente... Mas já que estamos em Polo Norte, epá, eu dou Polo Sul, que é a Antártida, não é? Também tenho um facto sobre isso que também, opá, descobri agora, vai aparecer no podcast que gravámos hoje, mas enfim. Este Não só há sei de bem. sair daqui a 2 meses, uma coisa Pronto, assim. então depois vão ouvir o episódio 15, acho eu. Não, esses são todos, na verdade, e procurem onde é que eu disse isto. Que efetivamente, sabes que 3% do gelo da Antártida é mijo de pinguim, pá. Isso confere alguma tonalidade em específico? Torna-o Não sei, mais azul, menos também. azul, mais branco, menos... Eu só vi que aparecia na Ok. net esse facto e disseram, vi que existia na net, acreditei. E foi que eu... É todo o trabalho de pesquisa que esperam de um humorista ou de um aspirante a humorista. Pá, também não esperem que eu esteja aí a vasculhar os livros todos à procura disso. Quando fui para escolher o curso, eu excluí biologia, também foi para não ter que fazer Não só o que nenhuma faltava dessas agora coisas. saberes Sim. aprofundadamente as características do mijo do pinguim também. É pá, sim, mas eu só me lembrei que poderá ser uma das principais causas de gelo, não é? O xixi à partida é quente. Logo, se 3% do gelo. É quente. Eu estudei muito pouca biologia, pá. E então, ao nível de xixi, muito pouco mesmo. Será que é quente? Na Antártida pode ir até, por exemplo, sei lá, menos 50 graus negativos. Será que faz estalagmites? Ou estalactites? Nunca sei bem. Pá, não se... Supondo que tens razão e a urina é quente. Isso não devia atrair os animais? Porque é a única coisa quente que há. Sim, portanto, os pinguins foram os responsáveis pela chuva dourada, não foi? Foi os primeiros. Sim, se de alguma forma. Todos os outros animais que percorrem a Antártida, supondo que o pinguim é um animal com mais população na Antártida, supostamente deve ser, não estou a ver outro, o urso polar não tem mais espécimes que o pinguim, fazem uma espécie de peregrinação à procura do calor, neste caso, o mijo do pinguim. É pá, sim. Agora... Não sei se é uma imagem muito bonita. Não mas... sei, pá, o podcast é teu também, na verdade, não é? Eu vou para o meu fazer o que me apetecer e tu ficas aqui com isto, portanto. Pois, não sei. Tu é que sabes o que é que queres manter aqui. Gosto muito do pinguim, por acaso é uma criatura, não está no meu top, mas tem assim algum carinho. Mas por algum motivo em específico. A transição de ser um ser atabalhoado em terra, um ser gracioso na água. Ninguém dá nada por ele num determinado contexto, mas se ele for para o contexto ideal, a água, então modifica-se. E eu acho que isto é bonito. É o mesmo que alguém desajeitado na vida e de repente sobe a palco e pensa, epá, este gajo brilha. Há esta transição de palco, sítio normal, e agora havia um pinguim que faz stand-up e ficava isto tudo muito complicado. Esta transição é um animal que custa a andar em terra, é água, um torpedo. É pá, sem giro. Se não soubesse a parte da água, dissessem, este também anda na água, este bicho. Se é expectável, se o gajo não sabe, custa-se a mover, na água não é um nadador exímio. Não. De repente, à pergunta de entrevista de emprego, com que animal te identificas? Eu tenho uma nova resposta, pá. Que é, eu sou o pinguim, pá. Eu gosto muito do pinguim, porque o pinguim é uma pessoa que num ambiente, não é? Um ambiente está mal, mas depois procura um meio em que ele é o melhor. E é isso que eu faço todos os dias na minha vida. Eu tenho nova resposta, pá. Obrigado, Roberto. Para procurar emprego, é isso, pá. E suspeito que o entrevistador vai gostar dessa resposta. Não sei porquê, mas parece que sim. Eu, por acaso, pá, posso-me gabar que desde que saí do curso fiz 2 entrevistas de emprego e nas 2 entrevistas queriam ficar comigo. Acabei por optar por uma delas. Mas eu sinto que agora, pá, eu vou ser o Messi das entrevistas de emprego, pá. É tudo meu, percebes? Não sei se no humor vai resultar, mas tirando isso... Qual é o animal que eu gosto mais? Assim, agora de repente, há um animal que me mete muito respeito e que é a orca. Várias características que são risíveis por um lado, são cruéis por outro. Por exemplo, uma orca consegue matar uma baleia muito maior do que ela, porque se sabe organizar. Tem ali um espírito de crueldade. Seja o único animal que se aproxima do homem, mata uma baleia maior que ela só para lhe comer a língua. E isto tem graça, não é? Tem graça, mas é cruel da mesma, não é? Organizam-se várias orcas. O que elas gostam nas outras baleias, que é a língua. Não sentes que há pouco humor sobre animais? Sinto. Apesar de ser um universo que tem muito para explorar. É uma cena que eu gosto muito. De orcas agora não estou a ver assim nenhuma piada para fazer. Epá, olha, tenho mais um facto sobre animais, na verdade. Também vai sair num episódio que gravámos hoje. Epá, olha. Diz. Na verdade, escusam de ir ouvir o próximo. Escusam de ir o episódio 15. Não. Este sai depois. Sim, certo. Sabias que os pandas, não é? Um animal em via de extinção, se tiver gêmeos, opta por ficar só com um?
Há uma razão biológica, na verdade. Eles não são atrasados mentais, acho eu. Às vezes parece. Porque imagina, os pandas já têm problemas em relacionar-se para ter. Pronto, têm problemas de apetite sexual, acho eu. Acho que é o que se costuma Sim, dizer. tem assim Que é parte da razão de eles estarem em via de extinção. E não só isso, como se tiverem gêmeos, como a mãe panda, só tem capacidade de amamentar um, opta por escolher um deles e amamenta, porque senão vão ficar os dois fracos. Então tem a necessidade de escolher um. Epá, eu achei isso muito curioso. No meio selvagem, normalmente a prole. Há sempre um que se perde, vários, Sim, não é? sim, Vários. sim, sim. Não há aquilo que acontece no meio doméstico em que um cão, caso o dono queira e não morra algum com alguma deformação, consegue ter todos os cães. Isso não acontece no meio selvagem. Se a mãe tiver fome, come logo 2 ou 3, só para abrir o apetite. Na última vez que fui ao jardim zoológico, os animais que me surpreenderam. Houve 2, foi o pelicano e o rinoceronte. Eu não estava à espera que fossem tão grandes. O rinoceronte, ok, já sabia que era um animal grande, mas não estava à espera que fosse tão grande. E o pelicano, idem. Eu sabia que era uma ave grande, não estava à espera que fosse aquela ave gigante. Estavam os rinocerontes como se fossem hipopótamos. Estavam debaixo d'água e os hipopótamos fora e assim, graças a Epá, não é assustador como um bicho daqueles pode sair do meio da água de repente, não é? Mas estás a dizer que é um hipopótamo ou um rinoceronte? Animais no geral que podem estar debaixo da água e na terra, pá, isso não é assustador. Isso. Sim. Imagina, eu adoro Portugal porque, à partida, os bichos que estão na água, eles não vêm cá para fora, pá. Ou se vierem, não são assim tão. Não seria uma surpresa. Mais uma vez o bilionário que está encarregue de pôr animais onde eles não deviam estar. Apetece-me hipopótamos em E à Portugal. partida não é o hobby mais extravagante que um milionário pode ter. Ele às tantas já fez tudo o que queria fazer. Sim, sim. Continua a ter dinheiro. O que é que eu vou fazer? Vou pôr animais onde eles não deviam estar. Eu acho que até podíamos criar aqui um passatempo que era milionários, tinha que ser milionários, não é? E ver qual era o milionário que conseguia estragar o dinheiro em coisas mais absurdas. Criando assim postos de trabalho, não é? As pessoas vão estar a fazer isso, e à medida que estão a criar esses postos de trabalho, estão a ajudar essas pessoas, porque está a haver transferência de dinheiro, levando assim a maior equidade no mundo. Se isto não há de ser o novo manifesto do Partido Comunista, para não sei o que é que eles estão à espera. Falem comigo que eu escrevo Marx, não, Marx, Ruben Marx, é isso que vocês querem, pá. Num cenário em que saísse o hipopótamo das águas, estou a pensar, por exemplo, sei lá, no Douro. E aqui havia 2 leituras possíveis. Alguém que era um ignorante e que, por exemplo, estava numa das margens, um piquenique, por exemplo, e via um animal daqueles e fugia, porque ele não tem estudos para saber se aquele animal devia estar ali ou não devia estar. E depois o biólogo. O biólogo, à partida, sabe que não há hipopótamos no Douro. E ele sai um hipopótamo das águas. Isto é uma brincadeira! Os hipopótamos correm a 50 km por hora. Ou seja, correm mais que o Bolt, por exemplo. Sim, sim. O máximo humano acho que é 36 km/h. Eu acho que vai. Acho que, 40 agora. 40. Mas acho que mais do que isso, o nosso corpo não está, ou seja, não está possibilitado de fazer mais. Vai se desintegrar ou algo do género. Sim. Faz todo. Eu, por acaso, quando olho para um hipopótamo, nunca lhe daria essa velocidade. Não é expectável ver um bicho, eu acho que pode chegar às 2 toneladas, conseguir atingir essa velocidade. Aquela frase do conhecimento é poder. Neste caso, eu acho que a ignorância é poder, porque o ignorante ia fugir logo e o biólogo, não, isto é mentira. Isto é uma brincadeira. Certo, sim, nesse cenário, sim. Ia chegar a um ponto em que, afinal, já me comeu a perna. Caraças, estive a estudar para quê este tempo todo? Afinal, hipopótamo. Mas será que esse biólogo não saberá também as fraquezas do bicho? Que é tipo, se eu lhe fizer festinhas aqui, ele fica hipnotizado? Eu acho que no caso do hipopótamo, acho que o hipopótamo é mesmo daqueles animais mesmo lixados. Está bem que são canguinchas, eu acho que bastava meia dúzia de pardais, eu perdi a luta. Sabes que eu aplico isso aos cães, que é, se eles são mais pequenos do que eu gosto muito deles. Se eles são maiores do que eu, se eles me conseguem pôr as patas nos ombros, eu fico... Mas sabes que, relativamente aos cães, não sei quais são as tuas experiências, mas... Até ver, são todas boas, sim. Aquilo que me é dado de ver é que quanto menor for o cão, mais terrível ele é. Normalmente os cães maiores são mais... Pelo menos a experiência que eu tenho, todos os cães grandes normalmente são calmos. Daquilo que eu tenho visto e dos que eu tenho tido... Mas os pequeninos, eu acho que num ringue, eu e um caniche, pá, eu acho que entre olha que não sei. Achas? Eu acho que tinha mais medo de um gato, por exemplo, que isso é que é animal do diabo, do que de um caniche, pá. O caniche, se tu rosnares também... Não sei se tens essa experiência. Ele também se caguincha um bocadinho, que ele baixa a bolinha.
Agora, se ele te põe as patas nos ombros e se te vira a ti, não sei se fazes alguma coisa. Sim, também há esse lado, ok, estava a descartar esse lado, o lado da basófia dos cães. Há cães que, como nunca chegas a vias de facto, não sabes se ele ia saltar para cima de ti ou morder-te. Se isto for um evento pay-per-view, eu meto-me já no ringue ou com o Mário ou com o cão. É indiferente. Eu, para mim, O que é que tinhas mais medo? O que é que tinhas mais medo? De um cão claro ou que era do Mário? era do Canis, pá, com o Mário, aquele já viste, ele é pequenino, pá. Eu dava-lhe uma solha que ele virava. Que ele está mesmo ali à altura do braço rodar, pá, do rotativo. É que houve uma altura, antes dos direitos dos animais ganharem força, na Rússia então era muito... Mas acho que nos Estados Unidos também promoviam combates entre pugilistas e cangurus. Sim, sim, sempre isso há de ser giro, pá. Mas olha, o canguru é bicho para meter respeito, ou não? Pois é, se for um adulto... Eu acho que se eles não fossem bons na porrada, eles não entravam no Tekken, pá. O Tekken tinha uma personagem que era um canguru. À boa, partida, se ele não fosse bom... referência. Pá, não sei, estava aqui atrás, tinha que usar em algum dia, olha. Foi agora. Epá, se ele não fosse bom nisto, não é? Da porrada, eu se calhar nunca viste um caniche lá uma personagem de porrada. Não, mas é no Tekken que há o urso, não há? Que o urso também pode ser um panda. Epá, o urso manda-te uma chapada. Sim, pá. Eu, por acaso, já que estamos em pensamentos inúteis, foi o que tu disseste da telepatia, eu vinha a pensar, porque imagina, porque é que são. Depois acho que cheguei à resposta, mas deixo primeiro para o pensamento, que é porque é que existem ursos de pelúcia, não é? E não existem pandas. Pá, os pandas são mais fofos, ou não? Acho que existe, acho que já vi. Na Estou em história extinção. Estou em extinção. Também nas histórias devem estar, porque imagina, na história tens sempre é um urso de pelúcia, não tens lá um. Mas será que nós não estamos a pensar ao ocidental? Será que as versões orientais dessas histórias, em vez de um urso de peluche, têm um panda de peluche? Será? Se calhar estou muito americanizado, que é o urso tem origem, o teddy bear tem origem americana e lá não têm pandas à partida, têm ursos. E tinha o Theodore Roosevelt. E acho que a Porque origem está interligada. é panda do Kung Fu, não é urso do Kung Fu. Por exemplo. Mas não são urso de pelúcia, é uma coisa para andar à porrada, que também é meio. Certamente há merchandising do panda de Kung Fu e há um panda de peluche do panda de Kung Fu, de certeza. Sim, mas é residual face aos ursos, pá. É isso que eu estou a dizer. Mas, e lá está, é para andar à porrada. Isso até é meio humor. Eu acho que é engraçado, pá. Já encontramos humor na Bíblia e agora eu encontrei humor Nos pandas. não nos peluches. Mas tirando isso, pá, É mais fácil, eu acho é mais fácil curioso. encontrar. Eu acho é curioso porque é que não é o panda. O panda é mais, parece-me ser um bicho mais fofo. Agora ia utilizar esta expressão porque a disseste, mas não faz ia dizer que o panda estava americanizado. Isso nem faz sentido. Se o bilionário for americano, se calhar também uma das coisas é levar pandas para lá. Epá, também seria estranho o panda ser um lutador versátil e não conseguir gerar prole. Normalmente a violência no mundo animal está de alguma forma associada depois à cópula ou às tantas o panda é tão palerma. Não, mas à E partida, só- se ele andasse à porrada, era. Lá está, se calhar é mesmo andar à porrada e já não é tão viril porque já levou pancada suficiente lá no. Não é? Já levou pancada na cabeça, esqueceu-se. Então, mas onde é a pancada para quê? Pronto, eu estava a pensar noutro órgão que efetivamente fica inutilizado, se calhar. Ok. A pancada nos tomatinhos. Sim, Será que é permitido? no meio animal não será? Revendo agora todos os documentários de bichos que vi durante a minha vida, nunca vi animais a irem aos tintins dos outros. Podem matá-los. Achas que há fair play? Chamas isto fair play matar o outro? É a convenção de Genebra dos animais, que é podemos matar-nos sim senhora, mas dentro de regras. Sim, porque caso tu sobrevivas, quero-te dar a possibilidade de copulares, seja nesta estação, seja na próxima. Não sei se é verdade, mais um fato inútil. Por vezes, entre os chimpanzés, o macho alfa não é aquele que nós esperaríamos que fosse o macho alfa. É alguém que se aliou a vários. Às tantas pode ser o macaco mais... O chimpanzé mais Ele franzino. tem mais amigos. Yeah. É o que ele conseguiu fazer networking, seja com machos, seja com fêmeas, e está bem protegido. Daqui podemos perceber que há aqui um paralelismo com o homem. Se realmente dominasse a força no nosso mundo, os homens mais poderosos do mundo seriam gajos do ginásio. Supondo que isso depois é equivalente a ter força. Isso também é já um salto de raciocínio. Porque o gajo do ginásio à partida tem mais amigos do que o gajo que, pronto, que Será não que vai tem? tanta. Não tem. Não são Não sei, coagidos pá. a ser amigos. Não sei, pá. Agora também, eu confesso que já me inscrevi no ginásio, mas não vou lá assim tantas vezes, portanto não sei bem. É a primeira pergunta que eu, agora quando voltar ao ginásio, vou perguntar aos senhores que estiverem na passadeira com melhor aspecto: você sente que tem amigos?
Ou está a fazer isto para ter amigos? Para começar a fechar isto, o que é que tens visto que tem agradado as pessoas? Epá, pois, está complicado, não tenho visto muita coisa, confesso. Deixa eu ver, o que é que eu tenho visto? Eu estou na empreitada de ver BoJack Horseman. Eu não vivi até o fim, acho que foi até à penúltima temporada. Pois pá, eu vi a primeira temporada, depois começar de início, vi até à segunda, agora já passei a barreira da terceira e espero ir até ao fim. Epá, aquilo é muito bom. É muito bom, mas eu tenho que estar bem mentalmente, porque se eu estou mal, eu lembro-me perfeitamente porque é que deixei de ver, que foi um episódio na pandemia, em que há um episódio que está o BoJack e está a escritora, pá, não me lembro do nome dela. Sim, estou a ver. Estão os dois a fumar um cigarro no telhado e ela vira-se para ele, ou ele para ela e pergunta, não, ela vira-se para ele e pergunta: quando é que foi a última vez que foste verdadeiramente feliz, BoJack? E o episódio acaba. E eu, não, vocês não me podem dar destas, pá. Ao mesmo tempo, acho que também é por isso que a série é diferente e vale a pena ver. Porque mexe ali numas entranhas que o humor normalmente não vai muito para lá. O humorista normalmente fala muito disso, mas fora à parte do stand-up. Não sei se foi Está a mudar, sim. essa série foi o rastilho da mudança. E lá está, eu espero que não seja uma daquelas séries em que eu estou a elogiá-la à terceira temporada, estou a recomendá-la à terceira temporada, a Netflix pega naquilo e a partir da quarta é um lixo autêntico. Espero que não seja uma dessas séries. O que pode acontecer com esta série, como é uma série em que apresenta uma nova forma de ver, daqui a uns anos pode parecer gasta. Vai existir muita gente, e já está a acontecer, muita gente vai ver a série. O exemplo melhor deste fenómeno é... Este é um filme mais antigo, mas é o Sétimo Selo do Bergman, em que pela primeira vez aparece a morte em forma de pessoa, de personagem. Nunca ninguém tinha pensado desta forma. Daqui para a frente o que não faltam são séries, filmes, programas de animação em que há uma personagem que personifica a morte. E eu parece-me que é o que vai acontecer com esta série. Nesse processo de que efetivamente o humorista está mais sensível e aborda, não me diria necessariamente, mas começa cada vez mais a haver humoristas a abordar o tema do problema psicológico. E outra coisa que eu gostei muito em BoJack é o humor literal com os animais, pá, eu adoro isso. Dos paparazzis serem os abutres, da empregada do café ser uma vaca e pedem um milkshake ou o que seja e ela faz cara de zangada, epá, isso diverte-me bastante. Sim, Acho tem muito esse giro. lado, sim. E às vezes mesmo coisas não ditas. Agora não me recordo assim nada, mas sei lá, pássaros a voarem, a baterem, coisas, Sim, o baterem em Mr. vidros. Peanut Butter, que é um cão, e está Yeah. sempre bem com toda a gente, que é tipo mesmo a cão. Pá, eu gosto muito Sim. pá, há ali qualquer coisa diferente que me chamou a atenção. Epá, e assim de repente acho que é o que eu tenho visto mais recorrentemente. Sabia que essa pergunta ia ser feita e que podia-me ter preparado. Epá, podia, Mas olha. focaste tudo no. Até porque, pá, hoje são o que é 1000 episódios que já tens, não sei, estou a tirar fora, mas Daqui. Ainda não chega aos 100, salvo erro. ok, mas já fizeram recomendações que efetivamente eu provavelmente ia fazer porque eu ainda não vi assim, pá, vi algumas coisas, mas não vi assim. Se porventura voltar, é pá, vejam o solo do João Pinto, é inacreditável. É pá, honestamente, já ter visto bastantes solos, foi o solo para mim. O João Pinto, portanto, acho que não. Mas efetivamente gostei muito e acho que vale a pena. Não sei se ele vai voltar a trazê-lo, mas se tiverem essa oportunidade, é pá, vejam, vale muito a pena. É um dos melhores a fazer atualmente em Portugal. É pá, sim, eu tive a sorte das primeiras noites que vi quando me mudei para Lisboa. Foi uma noite de pastilhas que era na Padaria do Povo e vi nomes que me dizem bastante. Vi o Miguel Neves e o João Pinto, que eram efetivamente dois nomes que eu queria, estando em Lisboa, queria ver e apanhei-os logo na mesma noite. Pá, vi Marcão, que é inacreditável. Pá, eu na brincadeira com ele digo sempre que ele é o meu mentor, porque faz aquilo que eu gostaria de fazer bem. Ou seja, as premissas dele, mesmo que sejam negras ou de haver negro, e ele vai para um estágio de nonsense e esse parece-me um exercício interessante. Não estar a querer chocar, é ir. Estou a começar no choque, mas vou-vos levar completamente para o que não é choque. Ou seja, não é partir de algo que estamos bem e vamos para o choque, é o contrário. É que vamos pegar no choque e vamos desconstruir isso. E ele faz isso na perfeição. Conheci o Pedro Correia, está a aparecer e bem. É verdade, fez-te uma pergunta. E agora não sei se vou continuar a falar. Ainda bem que me Não, lembraste. pronto, é isso. Foi aí que conheci o Pedro e coisa. Sei que nessa noite também estava o João Alves, com quem agora me dou bem, que na altura passou-me despercebido, peço desculpa, João, mas efetivamente ele também está a trabalhar muito bem e está a fazer coisas muito engraçadas, está a organizar noites muito boas ou seja, cada vez tem mais noites. Ou seja, enquanto produtor é excelente e mesmo como humorista ele vai ter coisas muito boas, certamente. Sou suspeito, não é? Estou aqui a falar dos meus amigos,
naturalmente vou dizer que eles estão a evoluir e que são bons, mas... O João Alves já ouvi uma vez a atuar e sim, ele tem um texto muito bom, tem uma persona muito fixe, eu acho que... E olha, sei que provavelmente é a próxima pergunta, pessoas que para vir cá, sinceramente ele, porque eu achava que tinha conhecimento de comédia até falar com ele. Foi a sensação que tive, porque efetivamente ele tem uma biblioteca inacreditável e tem muito conhecimento sobre comédia. Ou seja, para Graçolas, conta comigo, se é para ser uma conversa interessante sobre comédia, uma das pessoas será certamente o João Alves. O Pedro Correia perguntou: quando é que deixas de ser vestido pela mãe? Pois isso foi uma noite que aconteceu na FTU. Aconteceram duas noites míticas na Faculdade de Direito, e efetivamente eles chamam-me a palco assim, porque efetivamente eu visto-me muito da aparência pela mãe. É o polozinho, a camisa e a calcinha. Pronto. Na verdade, eu visto-me como a minha mãe escolhia a roupa antes, que eu também não estou para perder muito tempo nisso. Agora estou a mudar, mas passa muito por aí, sim. É uma ideia que vai beber àquela do Ricardo Luz Pereira. Ele também Sim. Lá está, é porque é a minha inspiração maior. Se eu tiver que escolher um, há de ser o Ricardo. E levaste isso a outro patamar. Ele inicialmente teve que escolher aquilo e depois sempre o mesmo estilo. Tu nem tiveste que escolher, foi a tua mãe que escolheu e está feito. Não. Quem é melhor do que a minha mãezinha, não é? Para escolher coisas que eu preciso. É a minha mãe. Obviamente que ela sabe que eu preciso. E depois eu gosto de dizer que é a mestre do João Pinto. Eu sou o único humorista de Portugal que usa mestre do João Pinto. Que é a roupa de LinkedIn, como ele diria. Portanto, efetivamente, eu acho que... Realmente vou tocar nessa pergunta. Se quiseres dar nomes, já disseste uma, o João. Sim, o João, o Pedro também há de ser uma pessoa interessante, até por ele progresso que ele está a fazer. Diria que o Zé Maria Simão também é uma pessoa muito boa para cá trazeres, até porque parece-me que ele tem um pensamento um bocado às vezes diferente. Às vezes não é a versão tão romântica do que é o humor. E efetivamente ele está muito forte, está com beats muito fortes no stand-up. E depois, obviamente, lá está, passando pelos meus amigos, pode ser Francisco Alves, João César. Eu queria fazer uma coisa que normalmente aqui eu sinto que há um bocado acabam sempre com a pessoa de está a começar, mas é interessante. Eu queria recuar um pouco mais. Ou seja, ainda não começou, mas é interessante. Não sei, trazia essa para ser um bocadinho diferente, que se chama de João Matos. Eu não sei quando é que ele vai ganhar coragem para ir a palco, não sei se alguma vez vai ganhar ou coisa, mas efetivamente foi a pessoa com quem eu comecei a escrever e ele, é muito engraçado, quebra. Mas isso aí já tem uma cena, mesmo que nunca chegue a subir um palco, já tem esse lado da escrita. Não? Algumas pessoas têm esse fascínio, mas assim que sobem ao palco, ou às vezes até mesmo só na prática do guião, depois percebe, afinal é outra coisa. Não sei se ele subirá a palco, certamente escreverá coisas, até porque ele está na área da publicidade e mais tarde ou mais cedo acabará por fazer coisas no humor também. Não sei se me esqueci de alguém. Se esqueci, olha, mandei mensagem que eu depois menciono no meu podcast. Não sei se tem mais, não há de ter mais ouvintes, mas olha. Já tinha falado com o teu colega agente, para não voltar a mencionar o nome dele, aqui já foi mencionado. Não, mas voltas a dizer que o Mário é meu agente, desculpa lá, eu deixo de ouvir o teu podcast, isto não é assim, também, para me ofender, não é? Um dia, caso vocês quisessem, fazíamos aqui um podcast a 3. Sim, parece-me bem. Ou até podemos fazer a ideia de Salvador, que é duas partes, não, se calhar também. Não sei, podia ser giro, sim. Até porque eu aqui nunca testei essa dinâmica, a 3, seria uma coisa completamente diferente. Se há a dupla que tu devias convidar, se não somos nós, quem será? Últimas palavras. Queres dizer alguma coisa ou alguma coisa que ficou por dizer? Uma palavra de incentivo. O que seria eu estar a dar incentivo a alguém? Eu não sou ninguém, não é? Também estou a começar. Estou há um ano nisto, não sou ninguém para estar a dar conselhos. Queres motivar alguém? Também podes ir por esse lado. Desmotivar? Mário, para de fazer humor, por amor de Deus. É que tu és horrível.